Adão e Eva desobedeceram a Deus, trouxeram as trevas do pecado ao mundo. O ser humano não conseguia mais ver corretamente nem a Deus, nem ao seu próximo. Então Deus acendeu uma luz que brilhou nas trevas e trouxe esperança. Era a primeira profecia anunciando a futura vinda de um Salvador. Nos séculos seguintes, novas profecias trouxeram mais detalhes sobre a salvação que Deus estava preparando. Cada uma dessas profecias era como mais uma luz que era acesa. Finalmente o tempo se cumpriu e a luz do céu iluminou os campos escuros, onde os pastores de Belém cuidavam de seus rebanhos. Havia chegado aquele que o evangelista João identifica como a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Jesus é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nesse tempo de Advento, nos preparamos para mais uma celebração da vinda de Jesus ao mundo. Queremos, por isso, nesta noite, acender luzes no nosso campus, luzes que nos lembrem de Jesus, a verdadeira luz do mundo. Vamos começar aqui cantando uma canção de Advento e em seguida ouvindo a primeira profecia messiânica e leituras relacionadas a esta profecia, que mostram o seu cumprimento. Depois vamos nos dirigir para as próximas duas árvores a serem iluminadas, que estão à frente do vermelhão. E para o final de nosso processional, vamos até a árvore que fica em frente ao prédio do seminário e finalmente no cenário da manjedoura, ao lado do brasão de Lutero. Agradecemos a todos que ajudaram na preparação desta atividade e desejamos a todos uma abençoada participação nesta celebração de Advento. O coro misto vai cantar agora. Quem vai reger é um aluno de regência, está terminando o programa de regência, então é uma boa experiência para ele também, né? E vocês têm junto com vocês as folhinhas de canto, lá na terceira estrofe, então todos podem cantar junto. Meu bombeiro de Natal, exemplo de candura, no frio inverno e no verão, teus ramos sempre verdes são. Meu bom pinheiro é sempre igual, nos montes a planura. Meu bom pinheiro és no Natal, o elevo das crianças, és como infante de Belém, tu não desprezas a ninguém. Os teus brinquedos, teu cristal, dá-nos em esperanças. Pinheiro lindo da lição, de amor e de constância, teus verdes ramos, tua luz, nos lembram hoje o bom Jesus, inspiram sempre o coração, já desde a tenra infância. Nós vamos ouvir agora algumas leituras bíblicas. A primeira leitura bíblica para essa noite se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15.
Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A próxima leitura encontra-se registrada no 4º livro de Moisés, chamado Números, e o contexto dele é após o ataque das serpentes ao povo que tinha blasfemado a Deus e contra Moisés. Depois que o povo foi atacado pelas serpentes, eles disseram a Moisés: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre a haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. A próxima leitura se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 16. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos acender então as luzes da primeira árvore. Está registrada em Isaías 55, versículos 1 a 3, onde está escrito: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês
que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A segunda leitura, a leitura de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, onde está escrito: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, vamos acender as luzes da segunda árvore. Gênesis 12, 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A segunda leitura se encontra em Isaías, capítulo 40, dos versículos 1 ao 5. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. A terceira leitura se encontra no Evangelho de João, primeiro capítulo, dos versículos 29 a 31. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Assim termina a leitura.
Vamos então acender as luzes da próxima árvore. Do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 ao 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui a leitura. Leitura do Evangelho conforme Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 17. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aqui termina a leitura. Então vamos acender as luzes da quarta árvore. Então vamos ouvir duas leituras. Leitura do livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2 ao 5. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, dos versículos 1 até 6. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Até aqui a leitura. Nós convidamos agora o diretor para nos dirigir em oração. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos e nesta noite especialmente te adoramos pelo teu amor, pela tua misericórdia. No início da humanidade, nossos primeiros pais, caindo em pecado, trouxeram a desgraça para todos aqueles que nasceriam. E a condenação eterna é o merecimento de toda a humanidade. Mas em tua misericórdia, Pai, tu prometeste e enviaste ao mundo teu Filho Jesus, que realizou a obra da salvação. Te adoramos por isto. Senhor Jesus Cristo, nosso querido Salvador, obrigado por teres vindo ao mundo, obedecido os mandamentos do Pai Celeste em nosso lugar, sofrido, tendo morrido e derramado seu sangue e ressuscitado para nos dar perdão e salvação eterna. Ó Deus Espírito Santo, te agradecemos porque trouxeste a nós desde o batismo a fé salvadora. Por isso, nos alegramos em mais um período de advento, lembrando-nos da primeira vinda do Salvador Jesus no passado, na vinda contínua dele, através da palavra, do batismo, da Santa Ceia, bem como também aguardamos em fé
e esperança o seu retorno no futuro. Senhor, ajuda-nos a nos alegrar e comemorar corretamente o Advento, aguardando o Natal. Em nome de Jesus, o único e verdadeiro Salvador. Amém. Cantamos agora a nossa última canção, Noite Feliz. Vamos então acender as luzes do nosso presépio.